Mauro César Pereira, o Vamp falou sobre essa situação e sobre o primeiro tempo. Agora, realmente, né, o Corinthians ele deveria ter entrado com mais atitude no jogo. Porque é um jogo de mata-mata, é um jogo contra o Boca Juniors, a gente sabe que o jogo de volta na Bombonera, o Boca é sim favorito. Eu sempre falei, eu achava o Corinthians o favorito nessas oitavas de final. Já não acho mais. A decisão é lá por causa do Always Red. O Corinthians perdeu 5 pontos dos 6 que disputou com o Always Red. Não podemos esquecer desse pequeno detalhe, né? Decisão seria aqui em São Paulo. Verdade. E aí você tem um Corinthians agora que vai com empate para Bombonera. Não é mais favorito, na minha opinião, eu achava no confronto. Agora, também não acho que já era. Mas foi uma atuação abaixo, principalmente no primeiro tempo? Eu não entendi muito bem qual é a intenção do Corinthians naquele primeiro tempo, né? A forma como o time se comportou, porque parecia que o jogo era na Argentina. Se o jogo fosse na Argentina, aquela proposta faria sentido. Primeiro jogo em Buenos Aires. Ok, o Corinthians levando o jogo meio em banho-maria, tal, tá empatado. Ó, vocês estão jogando em casa, vocês têm que buscar o resultado, eu não. E parecia que os dois estavam jogando fora de casa, né? Porque o Corinthians não ia para cima, não pressionou a saída de bola do adversário, não ocupou o campo de ataque. Em vários momentos o Boca trocava passes no campo de defesa e o Corinthians estava com os 11 jogadores no seu campo de defesa e o Boca saía lentamente, porque, bem, eu não tenho problema nenhum, o meu jogo é lá, o meu jogo é semana que vem. E ficou naquilo. Tirando aquele chute do Adson, que levou perigo, um chute que passou à direita do gol do Cássio, e o pênalti, que para mim não existiu. Eu achei que não foi pênalti, eu acho que é desses pênaltis pênalti falta agora, que o jogador abre o braço para proteger o adversário. Se pegar no pescoço, qualquer parte do rosto, o cara parece que arrancou o olho fora, né? O cara joga no chão, todos fazem isso, todos, sem exceção, todos os clubes. E os árbitros marcam. Eu acho que ali, para mim, foi um lance normal. O Rojo fez a proteção, aí o Manto malandramente ali cavou o pênalti, foi dado. E aí o Roger Guedes, eu sempre chamo de Romário Guedes. O Roger Guedes perdeu o pênalti, bateu mal, né? O Rossi fez a defesa, mas tirando isso não aconteceu nada quase no primeiro tempo. Do ponto de vista do Boca faz sentido. Vamos lembrar como é que foi o jogo da fase de grupos na Argentina. O Corinthians empatou de 1-1, o gol do Duqueiroz, no único chute na direção do gol, o Corinthians deu o jogo inteiro, e o Boca pressionou muito. Então é muito provável que esse cenário se repita. Vai ser um jogo muito difícil, com o Corinthians muito desfalcado, como o Vampeta destacou, e acho que, assim, para mim o Corinthians melhorou da fase de grupos para cá, embora hoje não tenha jogado bem. Acho que o time cresceu. E o Boca também melhorou. Nesse intervalo, o Boca ganhou um campeonato, ganhou um título, ganhou a Copa da Liga Argentina. E voltaram os titulares, Voltaram os jogadores que estavam fora. O Vila não jogou naquela partida da fase de grupos, voltou, o Rojo voltou. Tem um salve que está indo para o México. Hoje o Fabra não jogou, mas vai voltar, que estava suspenso, que é importante. O Fabra e o Vila fazem o lado esquerdo ali muito forte. Então vai ser uma parada indigesta. O Corinthians não conseguiu um bom resultado, não trabalhou por isso. Foi uma atuação, acho que muito aquém. E não usou o mando de campo. Para que serve o mando de campo? Eu vou tentar pressionar o adversário, vou usar a minha torcida, o meu campo, eu estou na minha casa e vou buscar aqui um resultado. Quando você busca e não consegue, você fala, mas o Corinthians praticamente não fez. E no segundo tempo, o Boca saiu um pouco mais, né? Ameaçou mais, foi um time mais perigoso. Poderia ter sido até pior, num lance eventual de sorte, embora acho que o empate tenha sido compatível com o que foi o jogo. Mas eu não entendi, especialmente no primeiro tempo, qual era a estratégia do Corinthians. O que queria o time do Vitor Pereira, jogando de uma maneira tão cadenciada e precisando de um resultado, no caso de um gol. É impossível. Impossível, eu sei que você vai falar que não, porque a gente não é vidente. Lógico que não é impossível. Mas qual a porcentagem que você vê para esse jogo de volta na Bombonera? Depende de que time o Vitor Pereira poderá colocar em campo também, né? Acho que tem essa questão. A gente vai ter que esperar os próximos dias para ter uma ideia de qual equipe ele poderá colocar. Que Boca que vem aí, vem inteiro, vem com... O Fabra já volta, certamente, é um reforço, né? Eu acho que vai depender muito disso, porque se for um time muito jovem, né, um time com muitos garotos, com mais desfalques do que ele já está enfrentando, eu acho que vai ficar realmente muito complicado, né? Vai ficar improvável, digamos, uma classificação do Corinthians. O Corinthians perdeu uma oportunidade assim de ter uma vantagem mínima, né? Eu não acho até que essa coisa, jogar na Bombonera é impossível, não é isso. Alguns times já venceram lá dentro, foram até campeões lá dentro, pode acontecer. Mas você tem que levar uma equipe bem preparada, uma equipe muito jovem, né, e precisando da vitória, ou o Corinthians vai ter que jogar lá para segurar um empate e tentar resolver nos pênaltis. Talvez seja essa a opção. Mas é muito difícil falar agora que a gente não sabe exatamente que time ele terá. E tem jogo do Brasileiro no final de semana, né? E deve ser com o time reserva, se bem que não sei se tem elenco para variar tanto, né? Tem muita gente. E esse é o problema. Ele talvez ele seja obrigado a colocar alguns jogadores no domingo. É Fluminense, né?
no Rio. E depois, na Argentina, ter que repetir alguns jogadores. Tá brigando com ele lá em cima. Né? Exato. É um jogo difícil. E o Fluminense não joga mais nada, né? Internacionalmente falando, digamos assim. Porque foi eliminado da Libertadores e da Sul-Americana. Então, essa semana inteira, o Fluminense está descansando. E o Corinthians pegou o Boca, aí vai viajar para o Rio, vai viajar para a Argentina. O Fluminense só pensando no jogo. Ganhou do Botafogo, tá motivadaço lá, animado. Então é um jogo difícil pro Corinthians. O Fluminense é favorito desse confronto, eu acho, porque o Corinthians deve botar um time muito desfalcado, né? Mais desfalcado ainda. Mas eu continuo sem entender o comportamento do time do primeiro tempo. Foi um primeiro tempo muito ruim. O segundo tempo melhorou, mas muito morno. E assim, o time da casa não tentou se impor como mandante. Meio que especulou ali com o resultado como se o empate fosse interessante para os dois. Não era, evidentemente. E acho que o Boca tem uma possibilidade grande de passar. O Corinthians vai ter que... sei lá, criar algumas coisas novas. O Vampeta falou muito sobre aquela trajetória de 2012, mas ali o Corinthians estava inteiro, todo mundo jogou, né, era uma outra situação, era um outro momento. Agora não, é um time mutilado e fica muito claro por que os técnicos têm que ser professor Pardal, né, para usar a expressão aí que o Vitor Pereira até falou em tom de brincadeira na coletiva do final de semana. Não dá para você exigir que ninguém tenha 11 titulares, repita, não tem como, cara, é impossível. É absolutamente impossível. Você vê, todos os times brasileiros estão começando a chegar destruídos também na Libertadores. O Atlético muito desfalcado hoje, o Flamengo desfalcado amanhã, o Corinthians desfalcado, o Palmeiras agora teve a volta do Veiga, mas vira e mexe tem um jogador que está fora de combate, está machucado. O Palmeiras é meio fora do comum, né, Mauro? O Palmeiras tem pouco jogador lesionado. Poucas lesões por enquanto, mas nunca se sabe, né? Assim, porque é muito cumulativo, né, o desgaste. Então, alguns jogadores de repente estão aqui bem, amanhã estão mal. O próprio Tolima, que joga com o Flamengo amanhã, tem desfalques. O Boca hoje teve desfalques. Ninguém consegue jogar inteiro. No caso do brasileiro, o Palmeiras. Ficou um tempo sem ele. Disso. É que o time estava tão bem que passou batido, né? Mas ele perdeu o Veiga, perdeu o jogador crucial, né? Perdeu o jogador. Sim. Então, mais importante, continua sendo. Mas o time se virou bem sem ele, mas é complicado. Agora, Flávio, o Vamp fala muito dessa situação do Fagner. O Vamp diz que é o principal jogador do Corinthians. Pro Vamp é o principal. Pra mim, eu diria ali que tá no top 3. E o Fagner, mais uma vez, ele sai lesionado. É um jogador que, na Bombonera, por exemplo, é um cara que não se intimida. É um cara importante pra esse Corinthians. Que iria brigar, não iria se intimidar diante dos jogadores do Boca. E o Fagner, provavelmente, do jeito que saiu, vai ser um desfalque. O Fagner, no primeiro tempo, hoje contra o Boca, ele teve 38 passes, 34 certos, 3 roubadas de bola, foi o segundo jogador com mais posse de bola nesse time do Corinthians. Qual o tamanho da falta que o Fagner pode fazer? Porque a gente fez uma lista aqui. Fagner, William com essa lesão no ombro, também pode ser dúvida. Renato Augusto, Duqueiroz, Maicon. Você tá falando aí dos principais jogadores do Corinthians. E os que deveriam e têm uma casca maior para poder suportar. Suportar na Bombonera não é mole nem pra cara que tem Copa. Mas tendo Copa ajuda mais, né? Ajuda mais. Tem moleque que é frio, que não sente e tal, mas tem aqueles que ficam apavorados. Então, quando a gente vai ter o Cássio, que já jogou lá algumas vezes, se ele não puder contar, o Juliano é outro cara que vai segurar, é cara de Copa do Mundo. E quanto mais desses caras ele tiver, melhor, mas precisa tão bem, eles precisam estar bem, né? Que o Boca vai meter uma correria pra cima do Corinthians, daquelas assim de, né, tentar arrebentar com o jogo logo no começo. Então o Corinthians, eu não sei se o Corinthians vai ter essa tranquilidade que o Mauro citou, que o Boca teve quando ele tocava a bola e tal, e o Corinthians ficava só esperando jogar no erro. Não acredito nisso, acho que o Boca vai pra cima pra tentar passar um rolo compressor. E se não tiver estrutura psicológica, vira rolo compressor mesmo. E lembrando, né, nessa lista de desfalques ainda tem o Rafael Ramos, que seria o substituto do Fagner. Você tem o Cantígio, mas o Cantígio suspenso, eu acho que ele volta, né? O Cantígio provavelmente volta na próxima partida. Talvez tenha que jogar obrigatoriamente, dependendo dos jogadores disponíveis, né? Ele seja quase que obrigado a escalar o jogador. E tem o Gil. O Gil também com uma lesão na coxa direita. Então, essa situação... O Fagner saiu hoje, né? Sim. Então, esse é um agravante. Estava jogando bem o Fagner. Defensivamente bem, ganhando os duelos com o Vila e de repente sai machucado. E um jogador que ficou já um bom tempo parado. E a diferença do Fagner para qualquer jogador que substitua é grande. Por isso não tem ninguém ali que dê contra o recado minimamente. Esse é um outro problema. E é o lado forte do Boca, o lado esquerdo, ofensivamente falando. Ou seja... Ele vai ter que buscar soluções, improvisar, remendar o time, se preparar sob medida para neutralizar os pontos fortes do adversário e tentar sobreviver. Vai ser um jogo de sobrevivência, como tudo indica, porque foi muito ruim o resultado, muito ruim para o Corinthians. Muito ruim a atuação, eu achei assim... eu tô até agora sem entender.
O que o Corinthians queria naquele primeiro tempo? Não adianta você encher o estádio, ter foguetório, festa, recebimento, festa da torcida, vão lá, timão e tal. Começa o jogo e fica aquela coisa ali em banho-maria, que só interessa para o time de fora, só interessa para o Boca. Né? A não ser que você tenha uma equipe muito madura, muito capaz, que possa fora de casa buscar resultado. Por exemplo, se o Corinthians fosse o Palmeiras. Se o Corinthians fosse o Palmeiras hoje, o time do Palmeiras no lugar do Corinthians, seria capaz de fazer um jogo meio estudado no Allianz Parque com o Boca e tentar ganhar lá dentro e ganhar. Fazer um jogo brigado. Mas o Corinthians 3-0 no River. Mas o Corinthians não tem esse time e tem muitos desfalques. Então, assim, entender o momento. Não estou falando do clube, tá, gente? Estou falando do time, do elenco atual e o momento de cada um. O Corinthians não tem. E o seu técnico tem falado sobre isso com frequência. É um elenco montado de forma equivocada, por oportunidades de contratações assim, de jogadores que tiveram história no clube, alguns que tiveram certo destaque com outras camisas, e não pensando, preciso de um lateral direito, de um zagueiro, meio campo. Foi assim. O Renato Augusto está livre, traz. E o Willian, será que ele topa voltar? Topa, volta. Tem o Juliano, que era bom lá no Grêmio. O Paulinho, vamos trazer. E vai trazendo, mas não pensa assim. Muitos da mesma posição. Mesma posição, muitos acima dos 30 anos. E não assim, não, eu preciso de um lateral direito, porque o Fagner já está numa fase tal que eu preciso de um cara bom aqui para substituí-lo, que ele não vai jogar todas as partidas. O Gil já não é o mesmo, então eu preciso de um zagueiro. O meu centroavante, você vê, Júnior Moraes, Roger Guedes, agora o Yuri Alberto. Só de centroavante, que eu trouxe 2 atacantes, embora o Roger Guedes não seja bem um centroavante e tal, mas joga ali também, tanto que veste até camisa 9. Tinha o Jô até outro dia e quer agora mais um. Então, assim, não existe critério, não existe. E o Vitor Pereira chegou e pegou já a casa montada. Na verdade, montada não, nada montada, só as peças. O Silvinho não teve nenhuma opção. Se as contratações não passam por critérios técnicos, elas são, assim, meio aleatórias. Não, e tem um outro agravante, né, que dando crédito até aqui pro Emerson Sheik, lá no Arena SBT, né, o programa do Benja, que também admiro muito, gosto muito da galera de lá. O Emerson, ele deixou claro que o Vitor Pereira recebeu promessas de contratações e ele não teve. O Benja até perguntou, mas prometeram pra ele? E o Emerson falou, sim. Ele fez alguns pedidos de contratações e não fizeram. Aí deram o Rafael Ramos, lá da Ilha dos Açores, o Capô. Não dá, né, gente? O cara jogava no Santa Clara dos Açores. Não dá, pô. Como é que vai? Não dá. Não tem jeito. Agora, já o Vitor Pereira vai falar aí na coletiva de imprensa e o Willian também talvez fale com a imprensa. Ele tá fazendo um trabalho ali de recuperação do ombro no vestiário e talvez o Willian também esteja presente aí na coletiva de imprensa, que a gente vai trazer já. Promete um show do Vitor Pereira, né? O Vitor Pereira, quando ele tá de mau humor, ele costuma dar declarações fortes. E uma das suas declarações, ela vai ter que valer pro próximo jogo, né, Flávio Prado? Porque ele deixou claro, se não fossem os miúdos, como eles falam em Portugal, os meninos, ele estaria brigando na zona de rebaixamento. E é verdade, eu concordo plenamente. E o Vitor Pereira, agora, provavelmente vai ter que contar mais do que nunca com esses jovens, porque os desfalques que a gente falou aqui é realmente uma situação assustadora pro torcedor do Corinthians. Somos 37 mil pessoas, galera. Deixe seu like. Vamos bater 40 mil pessoas aqui no YouTube. Muito obrigado pela sua audiência. Flávio Prado, agora é a hora dos miúdos. Porque pelo que a gente tá vendo, também tem aquela situação, né, Mauro? A gente não sabe. O Duqueiroz pode se recuperar. O Renato Augusto pode se recuperar. Que também são jogadores importantíssimos. Claro. O Mauro foi muito feliz quando falou, que time vai entrar em campo? Precisa ver. De qualquer forma, com o time que for, eu acho o couro vai comer. Eles vão meter. O Boca usa a casa de uma maneira extraordinária, como ninguém, né? E o Corinthians não usou. Então, arrumaram um pênalti mandracaço lá, né? Que o Cássio acabou defendendo, o Rocha acabou defendendo. E foi uma chance clara que morreu por ali. E o Corinthians. E mesmo quando teve o pênalti, o Corinthians não tinha criado para justificar aquilo. Não. Nada, não tinha feito nada. O lance foi totalmente isolado. Além de não ter sido nada, foi totalmente isolado. Uma coisa meio perdida no jogo. E assim, será que vai aparecer um Corinthians que não apareceu hoje lá na Bombonera? Pode acontecer futebol, mas é muito pouco provável. Muito pouco provável. Agora, eu também não achei pênalti. É um lance que dá pro Boca dizer que é escandaloso? Porque o Boca, hoje a gente mostrou uma manchete do jornal Olé. Vai dizer isso, claro. Não, é uma maneira de pressionar o próximo árbitro. Hoje à tarde, no Bate-Pronto, já era capa do site do Olé. Boca vai enfrentar o Corinthians e o Varzil.
Porque o Boca foi prejudicado pelo Atlético Mineiro no ano passado. Os 2 jogos. Então agora... Os 2 jogos, lá e no Brasil. Agora eles vão falar muito sobre essa situação. Essa é uma maneira de você pressionar sempre o próximo árbitro. No caso, hoje, o árbitro do jogo de hoje, da semana que vem, o da outra se passar, para enfrentar Tolima ou Flamengo, se o Boca passar pelo Corinthians, né? E o adversário seria Tolima ou Flamengo. E ainda mais depois do que aconteceu no ano passado, né? Já teve mudança, o CNM saiu do comando da arbitragem, ou seja, é claro, esse tipo de questão, assim, não é que o árbitro seja desonesto e vai roubar um time, não. Você pressiona para o cara na dúvida ali e falar, caramba, esses caras já estão pressionando, será? Eu não posso errar contra eles, é um subconsciente. O cara fica com o subconsciente, não posso errar contra esses caras. É por isso que todo mundo reclama de arbitragem. Se você não reclama, você, aquilo ali eu posso roubar à vontade, eu posso errar à vontade, posso fazer o que quiser que não acontecer nada. É isso, simplesmente assim. Então, o CNM caiu por causa disso. Exato, exato, que era brasileiro. E de fato, na minha opinião, as 2 intervenções do VAR nos confrontos do Boca com o Atlético no ano passado, na minha opinião, foram prejudiciais do time argentino. E acho que eles reclamaram de forma pertinente. A gente fica muito agarrado à história de Amarília e tudo. Amarília foi um absurdo, foi. Não significa que toda vez que o Boca jogar com o time brasileiro ele vai ser beneficiado. Vai ser beneficiado, outras vezes não vai ser beneficiado. O time brasileiro tem muita força política. Aliás, a gente não pode ficar bancando coitadinho. O Brasil ganhou Copas do Mundo com a ajuda de arbitragem. Não foi uma vez só. Erros crassos já aconteceram. Tá, desde o Garrincha lá, até tapetão. Garrincha fora da final, não poderia jogar, mas joga a final. O Nilton Santos dando passa fora da área, o pênalti vira falta. Contra a Turquia em 2002, né? Fora da área, vira dentro da área. Teve várias histórias. Gol do Michel da Espanha na Copa de 86, que a bola entra e o gol não foi validado. Só que eu lembrei que rapidamente. Então, e os times brasileiros também já foram beneficiados em muitas situações. Então, não dá para ficar bancando coitadinho, não. Mas acho que hoje a arbitragem errou na marcação de um pênalti, mas também entendo que hoje em dia esse tipo de coisa vira falta, vira pênalti, mas o Corinthians não produziu para tanto. Mas certamente isso vai ser explorado. Isso vai ser explorado porque é uma maneira de você pressionar o próximo árbitro e fazer com que os caras entrem mais atemorizados, assim, porra, não posso errar contra o Boca já se sente prejudicado lá. Mesmo que o cara não queira pensar, ele vai pensar. É impossível o árbitro apitar, é o ser humano, não vai pensar. E como o Flávio falou, o Boca usa muito o mando de campo. E não é só na Libertadores, eu nem concordo, na Libertadores, em qualquer competição, você tem que usar o mando de campo. E usar o mando de campo é o quê? Criar uma atmosfera com a sua torcida favorável para o seu time, que o adversário se sinta acuado, se sinta minimamente tenso, que não pode errar. E quando você faz um jogo morno, a torcida não vem junto. A torcida vem quando o time pressiona, vai para cima, atrapalha a saída de bola. Quando o time fica ali no jogo de cerca Lourenço tocando bolinha pro lado, o torcedor também, mais que ele queira incentivar, o jogo fica morno. A atmosfera fica fria. E era o que a gente estava acompanhando hoje.